Hoje veremos além do básico e nosso habitante da ilha irá se mudar para o estado do norte para aprender sobre possibilidades de produção e por que o comércio é bom para todos. No episódio anterior, nosso habitante da ilha aprendeu sobre a produtividade da economia, algo que para ele era muito além do que imaginava entender. Após aquela noite e já no dia seguinte, o professor o avisou que teria que partir, pois já estava com saudades de casa. Vendo que seu anfitrião continuava sedento por novos conhecimentos, fez um convite para que ele passasse uma temporada na Ilha do Norte para que pudesse aprender vivendo em uma economia diferente. O habitante da ilha não hesitou em aceitar o convite. Já no estado do norte, agora era o professor que hospedava o habitante da ilha, retribuindo assim a gentileza de seu antigo anfitrião, que ficou maravilhado com o conforto da cabana do professor, muito mais moderna e confortável que as cabanas da sua ilha. Passaram o dia seguinte à sua chegada fazendo um tour guiado pelo professor. Aquele comércio pujante no estado do norte em nada se parecia com o da sua ilha. Muito mais gente nas ruas, mais empreendedores, produtos dos mais variados, muitos dos quais ele nem conhecia. O professor, vendo seu hóspede impressionado com tudo que via, se limitou apenas a ir explicando e lhe apresentando as novidades. O habitante acumulava muitas perguntas, mas decidiu guardá-las para a conversa durante o jantar, como virou costume quando hospedou o professor em sua cabana no estado da ilha. No jantar comeram um delicioso bife de gado com batatas assadas, uma iguaria para o habitante da ilha, já que o mesmo nunca havia comido esses alimentos, simplesmente porque não existiam no estado da ilha, e para ele era uma novidade. Após saborear o último pedaço daquele suculento bife, o habitante buscou a resposta para o que o estava intrigando. Como era possível aquele comércio pujante que ele viu na Ilha do Norte ao longo do dia? Como existiam tantos produtos, muitos dos quais ele nem sabia da existência? Como as pessoas do norte não só produziam tanta variedade, como também tinham capacidade para adquiri-las? Diante da enxurrada de perguntas e vendo que não seria tão fácil explicar para o seu novo hóspede, o professor resolveu ensinar de forma bem simples e didática. Utilizou o próprio cardápio do jantar como exemplo. Hoje jantamos carne de gado e batatas, coisas que não existem na sua ilha. Vamos utilizar esse delicioso prato, que espero você tenha apreciado, para entender alguns conceitos além do básico do que já lhe passei. O habitante da ilha fez questão de rasgar elogios ao jantar. Disse que nunca havia saboreado tão delicioso prato. O professor então iniciou os ensinamentos da noite. Um erro que muitos cometem é acreditar na autossuficiência, que é bom não depender de ninguém. No princípio das civilizações, e vejo que na sua ilha ainda há muito disso, acreditava-se nisso até para minimizar riscos, afinal, não depender de ninguém parece ser a melhor forma de sobreviver. O habitante da ilha, agora hóspede do professor, fez aquela habitual cara de quem não entendeu nada e perguntou: "Mas a autossuficiência não é o melhor caminho, professor?" "Não", respondeu o agora anfitrião. "Mas calma, deixe-me explicar. Para entender por que as pessoas que você viu hoje ao longo do dia optaram por depender dos outros e como essa escolha melhora a vida delas, vamos imaginar uma economia simples, com apenas os produtos do nosso jantar. Imagine que existam apenas dois produtos nesse nosso mundo, carne e batatas, e que existam apenas duas pessoas nesse mundo também. Um é o pecuarista e o outro o agricultor. Mas cada um deles gostaria de comer tanto carne como batatas. Nosso exemplo vai ficar mais claro se o pecuarista só pode produzir carne e se o agricultor só pode produzir batatas. Nesse cenário, tanto um quanto o outro poderiam optar por não ter nada a ver um com o outro, certo? O habitante do estado da ilha concordou. Agora imagine o pecuarista após vários meses só comendo carne, assada, cozida, frita, grelhada. Ele não vai achar sua autossuficiência tão boa assim, certo? Seu agora hóspede, com aquela cara de descoberta já conhecida pelo professor, prontamente concordou. Vendo dessa forma é verdade. E o agricultor a mesma coisa, só comendo batatas, assada, cozida, frita, purê de batatas, também não vai achar sua autossuficiência uma coisa boa, concorda? Sim, prontamente respondeu o habitante do estado da ilha.
Você apreciou carne com batatas há pouco, não teve tempo para enjoar de nenhum, falou sorrindo o professor, e foi acompanhado por uma longa gargalhada do seu hóspede. Agora você consegue perceber que o comércio poderia permitir aos dois desfrutar do mesmo prato que comemos hoje no jantar. Este foi um exemplo bem simples como todos podem se beneficiar do comércio. Mas eu parti de um pressuposto que qualquer um deles pudesse produzir também o outro produto, ou seja, o pecuarista pudesse também produzir batatas e o agricultor pudesse produzir também gado, só que com um custo maior. Agora, aquele semblante de quem não entendeu nada aparecia novamente na cara do habitante do estado da ilha. Como assim? Não entendi nada, fez logo questão de dizer. Calma, imagine que o pecuarista possa plantar batatas, mas suas terras não sejam adequadas para isso. E que o agricultor possa criar gado, mas por algum motivo ele não seja bom nisso. Logo, plantar batatas é mais caro para o pecuarista do que é para o agricultor. E criar gado é mais caro para o agricultor do que é para o pecuarista. Ah, agora entendi, disse seu hóspede. Então cada um se especializa em fazer aquilo que faz melhor e depois comercializa com o outro. Assim ambos se beneficiam. Ficou fácil de entender depois dessa sua explicação, professor. Que legal. O professor esperou seu hóspede aproveitar o momento de satisfação com o novo aprendizado e depois serenamente falou. Mas estes ganhos com o comércio não são tão óbvios assim, quando um deles é melhor na produção de todos os produtos. Um silêncio tomou conta do ambiente por alguns segundos. A felicidade no rosto do habitante do estado da ilha sumiu repentinamente, sendo substituído por um semblante de desilusão. O professor interrompeu o silêncio fúnebre com um sorriso. Fique tranquilo, vou explicar. O exemplo continua simples, mas preste bastante atenção, pois os conceitos requerem uma análise mais criteriosa. Como disse, imagine agora que o pecuarista seja melhor, tanto para criar gado quanto para plantar batatas. Neste caso, será que agora um dos dois optaria pela autossuficiência ou mesmo assim haveria motivos para comercializarem um com o outro? Agora acho que é melhor para o pecuarista optar pela autossuficiência, já que ele produz melhor ambos os produtos, disse o hóspede do professor. Você acha mesmo? Perguntou o professor. Antes de responder, vamos analisar os fatores que afetam esta decisão. Vamos supor que ambos trabalhem 8 horas por dia e cada um possa dedicar este tempo para plantar batatas, criar gado ou uma combinação das duas coisas. O professor então pega um graveto e desenha no chão batido uma tabela. Veja aqui a quantidade de tempo que cada um deles precisa para produzir 1 quilo de cada produto. O agricultor pode produzir 1 quilo de carne em 60 minutos e 1 quilo de batatas em 15 minutos. O pecuarista pode produzir 1 quilo de carne em 20 minutos e 1 quilo de batatas em 10 minutos. Lembra que eu disse nesse exemplo que o pecuarista é melhor em ambas as coisas? Então, ele produz tanto carne quanto batatas melhor que o agricultor. O professor desenhou então outra tabela e disse: aqui, para você entender melhor, vou colocar as quantidades de carne ou batatas que eles conseguem produzir, se trabalharem às 8 horas do dia fazendo só uma coisa. Se o agricultor produzir só carne durante 8 horas, ele produzirá 8 quilos. E se produzir só batatas, ele produzirá 32 quilos. Se o pecuarista produzir só carne, ele produzirá 24 quilos. E se produzir só batatas, ele produzirá 48 quilos. Mesmo com as tabelas desenhadas no chão, o habitante do estado da ilha ficou meio perdido nas explicações. O professor, notando a agonia do seu hóspede, continuou explicando. Calma, vou fazer outro desenho e repassar esses dados para você entender melhor. Seria a primeira vez que o habitante da ilha veria um gráfico, coisa que ele jamais imaginaria acontecendo na sua ilha. O professor iniciou o desenho no chão. Imagine nesta reta vertical a quantidade de carne e na reta horizontal a quantidade de batatas. Lembra da tabela que falei há pouco? Então, se o agricultor produzir só carne, ele produzirá nas 8 horas 8 quilos. E se ele produzir só batatas, ele produzirá ao longo das 8 horas 32 quilos. Como estamos imaginando que não há comércio e que eles decidiram ser autossuficientes, vamos imaginar que utilizem metade do tempo para produzir cada uma das coisas.
4 horas produzindo carne e 4 horas produzindo batatas. Logo, o agricultor produzirá 4 quilos de carne e 16 quilos de batatas. O balançar da cabeça do hóspede indicou ao professor que, com o desenho, a explicação parecia fazer mais sentido. Agora, o desenho do pecuarista. Veja, se o pecuarista produzir só carne, ele produzirá nas 8 horas 24 quilos. E se produzir só batatas, produzirá ao longo das 8 horas 48 quilos. Novamente, como não querem fazer comércio e ser autossuficientes, ele utilizará 4 horas para fazer cada coisa. Em 4 horas produzirá 12 quilos de carne e nas outras 4 horas produzirá 24 quilos de batatas. Agora ficou mais claro, disse o hóspede do professor. Como eles optaram pela autossuficiência, eles vão produzir e consumir estas quantidades indicadas neste ponto aí que o senhor desenhou no chão. Ou qualquer ponto ao longo desta reta, corrigiu o professor, que são as possibilidades de produção de ambos. Depende das preferências de consumo deles. Mas para simplificar, vamos imaginar que este ponto seja a preferência deles. Entendi até aqui, professor, disse o habitante do estado da ilha. Mas agora fiquei ainda mais confuso, porque o senhor disse que mesmo assim, mesmo um deles sendo melhor em tudo, o comércio poderia ser vantajoso para ambos. Seus desenhos aí me fazem acreditar que não. Rindo, o professor continuou. Espere aí, vou fazer mais desenhos, mas antes vamos imaginar a seguinte situação. Após vários anos comendo aquela combinação de 12 quilos de carne e 24 quilos de batatas, o pecuarista teve uma ideia e foi conversar com o agricultor. Imagine o seguinte diálogo entre eles. Meu amigo agricultor, tem uma proposta aqui que vai melhorar as nossas vidas. Acho que seria melhor para você parar de criar gado e só plantar batatas. Pelos meus cálculos, se você passar as 8 horas só plantando batatas, vai produzir 32 quilos. Se desses 32 quilos você me der 15 quilos, eu te dou em troca 5 quilos de carne. Diante da dificuldade de entendimento pelo agricultor, o pecuarista desenhou no chão a sua proposta. Veja bem, no final das contas, se dos seus 32 quilos de batatas você me der 15 quilos, vai te sobrar 17 quilos. E agora terá 5 quilos de carne em troca. Sem o nosso acordo, você tem 4 quilos de carne e 16 quilos de batatas. Com o nosso acordo, você terá 5 quilos de carne e 17 de batatas, 1 quilo a mais de ambos os produtos. O agricultor, ainda cético, respondeu: a ideia parece boa, mas não consigo entender como o negócio pode ser tão bom para mim e ser para você também. Nesse desenho que você fez aí no chão parece bastante lógico. Mas é bom para mim também, disse o pecuarista. Vou desenhar aqui no chão a minha situação agora. Vamos supor que eu passe 6 horas por dia produzindo gado e 2 horas plantando batatas. Então, vou produzir 18 quilos de carne e 12 quilos de batatas. Tá vendo aqui? E aponta no desenho para o agricultor. Depois que eu te der 5 quilos da minha carne em troca dos 15 quilos das suas batatas, ficarei com 13 quilos de carne e 27 quilos de batatas. Vou consumir mais carne e mais batatas que eu consumo hoje. E desenha a nova situação para o agricultor entender. Não sei não, diz o agricultor. Parece bom demais para ser verdade. Acredite, fala o pecuarista, desenhando outra tabela para que o agricultor deixe o ceticismo. Nossa situação atual, sem o acordo de comércio entre nós, é esta. Você produz e consome 4 quilos de carne e 16 quilos de batatas. E eu, 12 quilos de carne e 24 quilos de batatas. Se você topar o acordo e passar a produzir só batatas, vai produzir 32 quilos delas. Me dá 15 quilos e recebe em troca 5 quilos de carne. Você terá, após o acordo, 5 quilos de carne e 17 quilos de batatas. 1 quilo a mais de carne e 1 quilo a mais de batatas. Eu passo a produzir carne por 6 horas do dia. Assim produzirei 18 quilos de carne e nas outras 2 horas produzirei 12 quilos de batatas. Como vou te dar 5 quilos de carne, ficarei com 13 quilos. E como receberei 15 quilos de batatas, ficarei agora com 27 quilos. 1 quilo a mais de carne e 3 quilos a mais de batatas. Depois de vários minutos analisando essa nova tabela desenhada pelo pecuarista, o agricultor falou: como esse negócio pode ser bom para nós dois? Estou confuso apesar dos seus cálculos estarem certos. O pecuarista respondeu:
será bom para nós dois porque o acordo comercial vai permitir que cada um de nós se especialize naquilo que fazemos melhor. Você vai passar mais tempo plantando batatas e eu vou passar mais tempo criando gado. O resultado dessa especialização e de nosso acordo é que poderemos consumir mais carne e mais batatas, trabalhando as mesmas 8 horas por dia. O relato desse diálogo imaginário mal tinha sido terminado pelo professor e seu hóspede do estado da ilha já estava concordando com a explicação do exemplo. Nossa, professor, os números não mentem, o senhor está certo, o comércio é bom para os dois, mesmo quando um deles é melhor na produção de tudo. E mesmo sorrindo, era visível no rosto do habitante da ilha mais dúvidas que certezas, talvez por tanto conhecimento novo adquirido. O professor então falou, embora correto, este exemplo do pecuarista e do agricultor que acabei de lhe dar contém um enigma. Se o pecuarista é melhor tanto na produção de carne quanto na produção de batatas, como o agricultor pode se especializar naquilo que faz melhor se ele não faz nada melhor? A satisfação no rosto do habitante da ilha imediatamente se transformou em frustração. Puxa, professor, é mesmo, não tinha pensado nisso. Como isso é possível? O professor, bocejando de sono, se levantou convidando seu hóspede para se recolher ao descanso. Para solucionar este enigma, preciso te ensinar sobre vantagem comparativa. Mesmo satisfeito com o aprendizado da noite anterior, após aprender sobre possibilidades de produção e por que o comércio é bom para todos, o habitante do estado da ilha estava intrigado pelo enigma que o professor havia deixado no ar. Como, mesmo o pecuarista sendo melhor na produção de batatas, seria mais vantajoso ele comprar essas batatas do agricultor e se especializar na produção de carne. Da mesma forma, por que seria vantajoso ao agricultor se especializar na produção de batatas, mesmo ele sendo pior que o pecuarista na produção delas? A ansiedade pelas respostas era tanta que ficou visível para o professor durante o café da manhã. Ele não conseguiria deixar o assunto para o jantar. Dessa forma, convidou o seu hóspede para caminhar pela Ilha do Norte para que ele pudesse ver alguns exemplos que ajudariam no entendimento daquele enigma. Quando passavam pelo cais da ilha, o professor avistou algo que lhe serviria de exemplo no aprendizado. Está vendo aquela pessoa no meio da multidão, apontando para que o habitante da ilha pudesse localizar. Qual? Perguntou ele. Aquele de uns 2 metros, prontamente localizado pelo seu hóspede, já que pela altura o mesmo se destacava no meio da multidão. Ele é um mercador, o melhor comerciante aqui do estado do Norte. Tem dons de negociador que jamais vi em outra pessoa. Isso o tornou muito rico. É mesmo? Exclamou o habitante da ilha. Muito rico mesmo? Perguntou. Sim, ele deve lucrar umas 400 moedas de cobre por hora realizando suas negociações de compra e venda, respondeu o professor. Puxa, ele deve ser muito bom mesmo no que faz, comentou o hóspede. Sim, mas dou sempre muitos conselhos a ele, pois ao mesmo tempo que é muito esperto, seu temperamento o faz praticar algumas burrices que passam despercebidas, disse o professor. Por ser o maior comerciante das redondezas, ele tem várias carroças que servem para transportar as mercadorias. E agora, com a descoberta da sua ilha, ele já possui 3 barcos. Ah, me lembro de ter visto ele lá no estado da ilha nessa última viagem que vocês fizeram para lá. Sim, a maioria dos produtos que fomos vender para vocês foi ele que levou. Mas quais erros ele comete? Perguntou o habitante da ilha. Como disse, ele é muito temperamental. Ao mesmo tempo que é muito gentil e educado, às vezes se irrita facilmente. Eu até o apelidei de o mercador de Veneta. Veja bem, continuou o professor, ele sempre foi muito bom em tudo que fez, tanto as carroças quanto os seus barcos, foi ele mesmo que os fabricou e sabe como ninguém fazer isso, assim como dar manutenção neles. Quando fica irritado com o transporte das suas mercadorias, ele briga com quem dá manutenção nas carroças e vai ele mesmo fazer isso. Conserta tudo mais rápido do que ninguém. Mas o que há de errado nisso ou considerado burrice, como o senhor disse? O professor então passou a explicar e o hóspede tratou de prestar bastante atenção, pois sabia que aquele exemplo estava sendo dado para que ele pudesse entender o enigma do dia anterior. Tá vendo aquele outro sujeito ali, de pele clara e cabelo comprido? Perguntou o professor. É a pessoa que dá manutenção nas carroças e barcos do mercador.
Ele também negocia mercadorias, mas como não tem muita habilidade de persuasão, consegue ganhar em média apenas 10 moedas de cobre por hora. Todas aquelas pessoas na multidão são mercadores, inclusive ele, mas o mercador de Veneta é o melhor, por isso consegue ganhar muito mais. Como o branquinho ali ganha pouco como comerciante, ele decidiu consertar carroças para ganhar mais. Cobra 15 moedas por hora de trabalho e costuma levar 2 horas no serviço. Assim, ganha em média 30 moedas por carroça que conserta. O mercador, quando fica irritado, vai lá e consegue arrumar a própria carroça em 1 hora. Ele é muito melhor que todos nesse ofício. Então ele dispensa o consertador e faz ele mesmo o serviço, na metade do tempo. Eu também faria, disse o habitante da ilha. Se ele é melhor, as suas carroças ficam prontas mais rápidas. Aí que está o erro, interrompeu o professor. Ele tem uma vantagem absoluta, mas não tem uma vantagem comparativa. Essa é a chave para entender o enigma que te falei ontem. Agora era o hóspede quem interrompeu o professor. Mas qual a diferença dessa vantagem absoluta para o que o senhor chama de vantagem comparativa? Custo de oportunidade, respondeu o professor. Mais um conceito novo para o desesperado habitante da ilha que revirava os olhos tentando absorver e decorar os novos ensinamentos. Custo do que, professor? Custo de oportunidade. É o custo que temos para fazer uma determinada coisa. Ou o custo de oportunidade de uma coisa é aquilo de que abrimos mão para obtê-la. O mercador de Veneta abriu mão de passar 1 hora negociando seus produtos e passou 1 hora consertando a carroça. Logo, ele abriu mão de negociar 1 hora para obter o conserto da sua carroça. Novamente, o custo de oportunidade de uma coisa é aquilo de que abrimos mão para obtê-la, entendeu? Ah, exclamou novamente o hóspede do professor. Mas como mensuramos isso? Simples. Lembra que te falei há pouco que o mercador lucra em média 400 moedas por hora quando está focado na sua atividade, negociando os produtos que comercializa? Sim, concordou o habitante da ilha. Então, ele abriu mão de ganhar 400 moedas de cobre quando passou 1 hora consertando a sua carroça. Ele consertou mais rápido, pois tem uma vantagem absoluta. Economizou 30 moedas ao fazer ele mesmo o serviço, mas deixou de ganhar 400 moedas. O habitante da ilha começava a ligar os pontos e entender o enigma. O professor continuou. Já o consertador não tem uma vantagem absoluta no conserto de carroças, pois leva o dobro de tempo que o mercador para fazer o mesmo serviço. Mas tem uma vantagem comparativa, porque o custo de oportunidade dele é menor. Explique melhor, professor, não estou conseguindo entender, pediu o habitante da ilha. Simples, o consertador abriu mão de ganhar 10 moedas por hora ao deixar a atividade de mercador, para ganhar 15 moedas por hora consertando carroças. Já o mercador de Veneta abriu mão de 400 moedas por hora ao deixar de comercializar produtos para economizar 30 moedas ao consertar a própria carroça em 1 hora. Assim, o custo de oportunidade do consertador é menor que a do mercador. Um tem um custo de 10 moedas e o outro tem de 400 moedas. Apesar do consertador ser pior no seu próprio ofício, o custo de oportunidade dele é menor, então ele tem uma vantagem comparativa no conserto de carroças em relação ao mercador, apesar do mercador ter uma vantagem absoluta no conserto. É melhor que o mercador deixe o conserto da carroça para os outros e foque seu trabalho naquilo que ele tem vantagem comparativa. Já era a hora do almoço e o professor convidou o seu hóspede para almoçar no restaurante próximo ao cais da Ilha do Norte. Ao se sentarem, o habitante da ilha não se conteve e pediu o mesmo prato do jantar do dia anterior, carne com batatas. Queria apreciar novamente esse prato até então desconhecido. Motivado pelo cardápio, aproveitou para retomar o assunto do pecuarista e do agricultor. Então, professor, disse ele, obrigado pelos ensinamentos desta manhã aqui no cais. Entendi bem os conceitos de custo de oportunidade e vantagem comparativa. Mas para reforçar, o senhor poderia voltar ao caso do pecuarista e do agricultor e mostrar esses conceitos seguindo a conversa de ontem. Claro, prontamente se dispôs o professor e começou a desenhar as informações do jantar da noite passada. Vamos considerar primeiro o custo de oportunidade do pecuarista. Se ele gasta 10 minutos produzindo batatas, ele terá 10 minutos a menos para produzir carne. Como ele precisa de 20 minutos para produzir 1 quilo de carne, em 10 minutos ele produz meio quilo, certo? Seu hóspede balança a cabeça concordando. Lembra que para produzir 1 quilo de batatas ele leva 10 minutos? Então, se nos mesmos 10 minutos ele produz meio quilo de carne, 1 quilo de batatas lhe custa meio quilo de carne. Lembre-se e anote aí para não se esquecer.
O custo de oportunidade de uma coisa é aquilo de que abrimos mão para obtê-la. Para produzir 1 quilo de batatas, ele abre mão de produzir meio quilo de carne, anotou? Sim, respondeu atento o habitante da ilha. Então agora vamos ver o custo de oportunidade do agricultor. Para produzir 1 quilo de batatas, ele leva 15 minutos, e para produzir 1 quilo de carne, ele leva 60 minutos. Fazendo as contas, é só dividir 1 quilo por 4 e 60 minutos por 4. Então ele produz 250 gramas de carne em 15 minutos. Logo, o custo de oportunidade para o agricultor produzir 1 quilo de batatas é de 250 gramas de carne. Vendo que o seu hóspede anotava tudo de forma atabalhoada, o professor pegou outro pedaço de couro e desenhou, de forma mais organizada, uma tabela com as informações. Olha aqui, disse o professor. Já vimos que o custo de oportunidade das batatas são essas. Para o pecuarista, 1 quilo de batatas custa meio quilo de carne e para o agricultor, o mesmo quilo de batatas custa 250 gramas de carne. Observe que o custo de oportunidade da carne é o inverso do custo de oportunidade das batatas. Como 1 quilo de batatas custa ao pecuarista meio quilo de carne, 1 quilo de carne vai lhe custar 2 quilos de batatas, entendeu? Da mesma forma como 1 quilo de batatas custa ao agricultor 250 gramas de carne, 1 quilo de carne vai lhe custar 4 quilos de batatas. Veja bem, diz o professor apontando na tabela que desenhava para o habitante. O agricultor tem um custo de oportunidade menor na produção de batatas, enquanto o pecuarista tem um custo de oportunidade menor na produção de carne. Isso nos mostra que o agricultor tem uma vantagem comparativa na produção de batatas e o pecuarista tem uma vantagem comparativa na produção de carne. Nossa, agora estou entendendo melhor, disse o habitante da ilha. Como vimos agora há pouco com o mercador e o consertador. O mercador tem um custo de oportunidade menor no comércio, já que produz 400 moedas em 1 hora, enquanto o consertador levaria 40 horas para produzir as mesmas 400 moedas. E o consertador tem um custo de oportunidade menor nos consertos, pois abre mão de ganhar 10 moedas no comércio em 1 hora, enquanto o mercador abre mão de ganhar 400 moedas. Exato, disse feliz o professor ao notar que estava conseguindo fazer o seu hóspede entender um conceito aparentemente complexo. As diferenças nos custos de oportunidade e nas vantagens comparativas criam ganhos no comércio. Quando uma pessoa se especializa na produção daquilo que ela tem maior vantagem comparativa, a produção total da economia aumenta e melhora a situação de todos. Vamos relembrar a negociação proposta ao agricultor pelo pecuarista. Ele receberia 5 quilos de carne em troca de 15 quilos de batatas, lembra? É a mesma coisa que ele comprar 1 quilo de carne por 3 quilos de batata, concorda? Sim, respondeu o habitante da ilha fazendo as contas na cabeça. Então, como vimos há pouco que o custo de oportunidade de 1 quilo de carne para o agricultor era de 4 quilos de batatas, a proposta feita pelo pecuarista de 3 quilos de batatas é mais barata para o agricultor. Ele vai se beneficiar porque comprará a carne mais barata. Agora veja pelo lado do pecuarista. Se ele comprar 15 quilos de batatas por 5 quilos de carne, o preço das batatas será de 1/3 do quilo de carne. Nesse momento, o hóspede fez sinal para o professor esperar ele fazer as contas. Sim, concordou, se 1 quilo de carne custa 3 quilos de batatas, 1 quilo de batatas custa 1/3 do quilo de carne. Exato, prosseguiu o professor. Esse preço pelas batatas é menor que o seu custo de oportunidade atual, que é de meio quilo. Assim, o pecuarista também se beneficia porque comprará as batatas mais baratas. Com essa negociação feita, o agricultor passará mais tempo produzindo batatas e o pecuarista passará mais tempo produzindo carne. Com isso, a produção total de carne passa de 16 para 18 quilos e a de batatas aumenta de 40 para 44 quilos. E os dois se beneficiam desse aumento na produção. Nossa, parece mágica, mas não é. Tem uma explicação lógica para isso. Custo de oportunidade e vantagem comparativa. Nunca vou me esquecer disso, falou satisfeito o habitante da ilha. Mas qual lição você tirou disso tudo, meu amigo? Perguntou o professor. Diante do silêncio pensante do habitante da ilha, o professor emendou. O comércio pode beneficiar a todos os membros da sociedade porque permite que as pessoas se especializem em atividades nas quais têm uma vantagem comparativa.